Prontos aí para dar uma viajada nos livros de Samuel hoje, na história de Davi? Vocês estão comigo? Amém. Eu conto muito com vocês, porque a gente vai dar alguns detalhes aqui. E quando a igreja se envolve, você que está assistindo aí se envolve, é mais produtivo ainda. Amém? Aí fica mais do que uma palavra lida ou um estudo. Fica ali o navegar no oceano do Espírito. Vamos tentar fazer isso hoje em nome de Jesus. Então, segundo livro de Samuel, 21:15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi, igreja, eu sei que muitos de vocês já conhecem a história. Eu vou tentar fazer aqui uma síntese rápida dos principais fatos, ou não todos os fatos, mas alguns dos principais, e nem todos os principais, porque não daria tempo nessa introdução, sobre a trajetória de Davi, para tentar entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então eu quero pedir atenção para vocês. Eu sei que é uma quinta-feira, às vezes a gente está cansado, você que nos assiste também chegou do trabalho, eu sei de tudo isso. Eu também hoje estou fisicamente moído, mas espiritualmente muito fortalecido para compartilhar essa palavra. Então acompanhe comigo, amém? E eu sugiro fortemente, se você quiser estudar mais sobre a história de Davi, cada capítulo que eu estava vendo aqui dá uns 3, 4 mensagens. Então é muita coisa. Que você comece lá de 1 Samuel. Nós estamos em 2 Samuel 21. Você pode começar lá no 1 Samuel 16. E aí percorrer até 2 Reis, que ultrapassa o Samuel, vai até 2 Reis, lá para o capítulo 2 ou 3, que a história de Davi termina com a morte dele, mas aí tem Salmos e tudo mais. Eu sugiro fortemente o estudo profundo sobre a história de Davi. Afinal, Jesus vem da raiz de Davi. Então, há muito o que aprender, há muito comparativo ali de Davi com Jesus, muito importante. Amém? Então, falando da história de Davi, que começa em 1 Samuel 16, eu vou lá em 1 Samuel 16, eu vou começar a folhear. Se você quiser fazer isso comigo, na sua casa e aqui, e se a Mari conseguir ir projetando, não tenha pressa, porque eu não vou conseguir falar os versículos, eu vou citar, porque senão não dá tempo, tá bom? Então, 1 Samuel, estamos no segundo 21. Para entender a história de Davi, entender o porquê da mensagem de hoje, se você quiser comigo, gosta de estudar a palavra aí, 1 Samuel 16, começa a história do jovem Davi, o pré-adolescente Davi. Precisamente não dá para saber a idade dele, talvez 14, 15, 16, 13, mas é nessa faixa etária, com certeza abaixo de 18 e mais que 10, tá bom? Então com certeza essa faixa aí da idade de Davi. Então Davi, ele começa a história dele com o profeta Samuel. Eu não vou ler tudo, mas você conhece a história, indo até a casa de Jessé, pai de Davi. Quando ele vai à casa de Jessé, Deus fala para o profeta Samuel: Samuel, vá até a casa de Jessé, que ali eu já levantei um rei conforme o meu coração. Porque Saul estava dando mancada, estava desobedecendo, não realizou a vontade de Deus. Isso você pode ver no Samuel 15, no Samuel 14. Saul, o rei belo, alto, vistoso, desobedece a Deus algumas vezes, e o trono de Saul então é tirado dele. Claro que anos depois só que ele sai do trono, demora-se um pouco, mas a sentença de Deus já foi dada. Então Deus fala para Samuel ir na casa de Davi, de Jessé, aliás, e ali chamar um rei. E quando um profeta ia na casa de uma pessoa, deixa eu tentar transpor o abismo cultural para alguns que talvez não saibam disso. Não se assustem com o que eu vou dizer. O profeta, nessa época, era como se fosse, não Deus, mas a voz do próprio Deus. Pensa alguém falar assim: Robson, a voz do próprio Deus vai na sua casa almoçar. Já parou para pensar nisso? Parou tudo, foi um evento ali naquela cidade.
Porque a voz de Deus que estava no profeta Samuel, era assim no Antigo Testamento, iria até a casa de Jessé. Aí ele prepara um grande banquete, ele fica todo ali alvoroçado, veste a melhor roupa e coloca todos os filhos na frente de Samuel. E o que do profeta Samuel? O que acontece no versículo 6 do Samuel 16? Vem comigo, ó. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e disse... O próprio Samuel falou, certamente está perante o Senhor o seu ungido, com certeza é ele. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porém eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Então o próprio profeta falou, deve ser esse cara, ele é o rei. Porque ele tirou um parâmetro. Saul é alto, é vistoso, é bonito, é belo. Então Eliabe também é alto, se destaca, é ele. E a Bíblia vai relatando, para a gente ganhar tempo aqui, que passa pelo Samuel Abinadab, que é o outro filho bonito. Passa o Sama, ou Samá. Passa alguns filhos. Quando chega lá no versículo 11, o profeta Samuel fala a Jessé, acabaram os meninos aí, só tem esses aí? Porque o Senhor não tinha testificado nenhum daqueles meninos. Aí me parece que o Jessé fala, rapaz, tem um menor aí, tem o Davizinho. Mas tipo assim, desacreditado, porque o texto deixa muito claro. Que o Davi era improvável para os pais, para os irmãos, lá na frente a gente vai ver que os irmãos rejeitam ele. Para os pais, para os irmãos e até para o profeta. Até para o cara que era a voz de Deus. E você conhece a história. O Jessé fala, tem o meu filho Davi, mas ele está lá cuidando das ovelhas, que era um serviço do mais simples na época. Era o que ficava para o mais novo mesmo. E o profeta Samuel já sentiu ali que era de Deus e falou, então a gente não vai comer enquanto esse menino não chegar. Ele chega e ele é ungido. Então Davi já começa a história dele desacreditado. Aí um menino jovem, entre 10 e 18 anos, vamos colocar assim, ele recebe essa incumbência, imagina a cabeça desse menino. Meu Deus, eu, rei? Nem ele consegue conceber isso, porque lá na frente, quando ele está trabalhando para Saul, que o Saul quer dar uma filha para ele, que engana ele várias vezes, quer dar uma filha dele para casamento, de direito, que Davi tinha direito, nós vamos entender isso. Davi fala, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou um miserável. Ele mesmo olhava para ele e falava, não, eu não posso ser rei. E não é assim com a gente, né? Coisas que Deus nos chama, eu jamais me imaginava estar aqui com essa honra de pregar para vocês. Eu? Jamais. Eu não. Então eu entendo, dado as proporções do coração do Davi. Mas Davi falou, então tá bom, me ungiu, eu acho que eu não mereço, eu não consigo, mas me ungiu, vamos para cima. Ele sempre aceitou o desafio. Se você pular para o 16:14, no próprio Samuel 16, eu vou correr. Saul é tomado por um espírito mau. Quem é chamado para expulsar o demônio de Saul, tocando harpa? Davi. Então Deus já insere Davi dentro do palácio, vai ver na história. No 17, no 1 Samuel 17, é a famosa história de Davi derrotando o gigante, o Golias. Essa aí eu posso passar rápido, que todo mundo conhece. Nessa história, Davi vai levar marmitinha para os irmãos, está lá Eliabe, está lá Abinadab, está lá Samá. E Davi vai levar marmita, ele já tem a unção de rei, gente. Os irmãos sabem, o pai sabe, mas a família continua tratando Davi do mesmo jeito. A Bíblia não diz, mas na minha visão me parece que a família falou, ok, amém, mas sei lá, tá difícil crer nisso, Davi. Então continua com a sua vida normal. Porque senão no mínimo era para o pai modificar a função de Davi, os irmãos verem Davi diferente, isso não acontece. Davi tem a unção, tem o chamado, tem o propósito, mas a vida dele continua a mesma. Vê se isso bate com a sua vida aí. Às vezes Deus fala coisas para a gente, mas a nossa vida continua a mesma coisa. Parece que nada aconteceu. Mas o que Davi faz? Ele faz o que ele foi ordenado. É para cuidar da marmita dos meus irmãos? Eu vou. Só que quando ele chega lá em Samuel 17 e vê o gigante Golias afrontando. Se vocês quiserem ligar o ar-condicionado bem de leve, desculpa cortar, eu estou vendo que tem irmãos com calor. Não sei. Mas não tão gelado, tá, gente? Esse aqui do meio só, esse aqui não. Fiquem à vontade, tá? Estou vendo que tem muitos irmãos se abanando. Tá bom? Mas bem, não deixa muito gelado não, por favor. Tá bom? Então, em Samuel 17, o gigante
afronta o povo. Davi escuta essa afronta, ele fala, quem é esse incircunciso? Eu vou derrotar esse gigante. O que acontece? Eu não marquei esse texto, mas você conhece. O irmão de Davi fala, você está querendo se mostrar? O que você quer aqui? O que você veio fazer aqui? Então eles desacreditavam totalmente de Davi. O rei Saul tenta pôr uma armadura nele, fala, você é muito jovem. Então o desacreditar estava o tempo todo na vida de Davi. Você sabe que ele derrota o gigante, e quando ele derrota o gigante, igreja, ele entra para o exército oficial de Saul. Até então ele era um tocadorzinho de harpa. Um tocador de harpa. Depois desse feito, que Davi tem que provar na prática quem ele é, eu não sei se você já passou por isso. Você tem que provar quem você é na prática. Já passou por isso? Não adianta você vir com credencial. Não adianta você vir falando quem você é ou o que você faz. Você precisa provar para o meio que você vive quem você é e por que você veio na prática, no dia a dia. E Davi faz isso. Sem se mostrar, sem escândalo, ele vai lá e derrota o gigante e continua humilde, continua na posição. Porque é que eu não achei esse texto. Ele nem dá bola para o irmão. O irmão dele fala, quem você pensa que é? É o 28? Obrigado. Lê comigo, é o Samuel 17, 28. Oi? Obrigado. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, olha só, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que você desceu aqui? Quem te deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele tenta humilhar o irmão, porque cuidar de ovelha com poucas ovelhas era humilhante. Então o que você está fazendo aqui? Que você foi vai lá voltar a cuidar das ovelhas. Sabe o que Davi faz? No 29, Davi só faz isso aqui. O que eu te fiz? Porventura a razão para isso? Olha o 30, igreja. E desviou-se dele para o outro e continuou falando. Sabe quando ele está, não, que eu vou derrotar esse gigante, quem que é esse circunciso, quem ele pensa que é? Deixa comigo, eu vou, porque Deus é comigo. Aí o irmão, quem que você pensa que é? Tentando desviar o foco de Davi, ele fala, o que eu te fiz? Então, eu vou lá pegar o gigante, ele nem dá bola. Às vezes a gente tem que fazer isso na vida. Se você tem um chamado de Deus, um propósito, vai para cima. Não pela tua força. Você acha que Davi tinha capacidade de derrotar o gigante? Irmão, eu vou dizer mais. Como é que ele derrotou o gigante? Por favor, vocês sabem de Bíblia. Vamos ver se vocês estão acordados. Como é que ele derrotou o gigante? Uma pedra na testa. Irmãos, convenhamos. Desculpa se você tem mais fé que eu. É fisicamente possível um cara de 3 metros e tanto de altura levar uma pedrada na testa e cair duro, morto? Eu acho que não. Uma funda, pensa assim, não pastor, se é um paralelepípedo cabe num estilingue? Diz que ele rodou uma funda, uma espécie de estilingue. Que tamanho de pedra caberia nisso? Ele pega 5, acho que ele falou, vou apedrejar esse cara. É 1, é 2, eu vou tacar pedra nele. Porque talvez nem Davi imaginava que na primeira rodopiada, o Espírito do Senhor ia estar naquela pedra. Ia rachar a cabeça daquele gigante. Pense sobre isso. Então você vai ver que a gente vai tendo várias mensagens dentro de uma mensagem. Mas não é o tema específico, a testa do gigante, o tamanho da pedra. Mas que foi Deus, eu não tenho dúvida. Por quê? Davi estava onde ele tinha que estar. Grava isso. Davi estava começando a entender que ele tinha que fazer o que Deus chamou ele para fazer. Que ele tinha que estar onde ele tinha para estar. Ele só tinha que fazer. E ao fazer, Deus ia operando. Quando ele derrota Golias, ele entra para o exército de Saul. E quando ele entra para o exército de Saul, lá no 18, leia comigo isso, 1 Samuel, agora já estou no 18. Eu vou ler o versículo 6. Davi vai para a batalha. Ele vira um guerreiro. Ele vai para a batalha, junto com Saul, junto com o exército. O que acontece nas batalhas quando Davi entra? Versículo 6 de Samuel 18, obrigado. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, olha só, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, tambores, com alegria e com instrumentos de música. A galera começou a fazer um show ali, um carnaval gospel, não se assuste, porque o povo de Israel é muito
muito assim festeiro, de muito som, de muita alegria, mas não para o pecado. Aqui era de alegria mesmo, aquela alegria gostosa, aquela festa. Então por isso que às vezes eu me incomodo, quem te louva parecendo que está num velório, sabe? Mas enfim, não é o tema de hoje. Aqui o pessoal estava fazendo festa por causa da vitória, e é o que nós temos que aprender a fazer. Amém, igreja? Festa, festa. No céu vai ter festa. A gente vai entrar lá, ó. Oh, aleluia, que bom que eu estou aqui, que felicidade. Não, não vai ser assim não. E as mulheres tangendo, olha lá, tocando, ligou a guitarra na distorção e mandou brasa. Respondiam umas às outras, dizendo, na música, cada acorde cantando. Eu queria ouvir essa música, como é que foi? Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Rapaz, todo mundo feliz, a vitória aconteceu. Mas quando Saul ouviu que na música, está dizendo, Saul matou 1000, Davi 10.000, olha o que diz o versículo 8. Então Saul se indignou muito. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Ele já estava profetizando que o reino era dele mesmo. Ia vir, ia chegar. E daquele dia em diante deu o start. Saul começou a olhar Davi diferente. A inveja entrou, o desejo de matá-lo entrou e Davi estava trabalhando para Saul, expulsando os demônios dele através da música e batalhando as batalhas do rei. Essa vitória dos 11.000 mortos é para Saul, ele era o rei. Mas ele não gostou de ouvir isso, o cara já estava endemoniado. O que aconteceu no 11? Já começou a perseguição em cima de Davi. Saul atirou com a lança dizendo, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Por 2 vezes o Saul tentou matar do nada. Pensa que você está ali do nada e a pessoa a qual você está servindo tenta te matar. A pessoa a qual você está tentando libertar é ingrata com você. Vai trazendo para a sua vida aí. A pessoa que você está tentando te ajudar, te apunhala pelas costas. A pessoa que você está tentando te ajudar e você não fez nada, absolutamente nada. Você está ali servindo a pessoa e ela é ingrata com você. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. E pensa no homem que passou com ingratidão. Sabe aquela frase, por que eu? Já ouviu? Você já orou assim, Senhor, por quê? Por que eu? Por que essa situação? Eu acho que ela nasceu com Davi, eu acho. Porque Davi várias vezes falou por irmão, por que você está fazendo isso comigo? Falou com Saul várias vezes, por que você está tentando me matar? Falou com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Davi estava muito confuso quanto ao cumprimento do chamado. Mas sabe o que ele continuou fazendo, igreja? Mesmo nessa confusão, ele continuou avançando. Ele continuou avançando. Sem entender, porque do nada tentaram matar ele 2 vezes. Nesse mesmo capítulo, Saul tenta matar Davi 3 vezes. Essas 2 pessoalmente. Desce comigo no versículo 17. Eu preciso correr. Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso. Ai, que hipocrisia, ele acabou de tentar matar o cara 2 vezes. Fala, não, mudei de ideia. Eu quero te dar minha filha por mulher. Filha essa que ele tinha direito lá um capítulo anterior. Porque quem manja de Bíblia sabe. Quem matasse o gigante tinha direito a ficar com a filha do rei. Era um dos benefícios. Livrar de impostos, ficar com a filha do rei e ser coberto de ouro. Leia lá. Então era uma dívida que Saul tinha com Davi. Vocês estão comigo, gente? Era uma dívida. Não, só se você quer ser o meu filho, guerreia minhas guerras. Você sabe o que Saul faz aqui? No versículo 19. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Aí, Adriel, misericórdia. Davi lá, Merabe, meu amor. Chegou o dia, ela viu saindo de mão dada com outro cara. Imagina, Davi falando, você está de brincadeira, o que está acontecendo? Sabe quando tudo dá errado? Mas eu só estou fazendo o certo. Vai encaixando na tua vida. A introdução já deixa Deus falar com você. Tudo, eu estou procurando, eu não sou perfeito, mas estou procurando caminhar, fazer a vontade de Deus, num mundo tão louco. Parece que você, às vezes eu falo para a Camila, parece que eu não sei mais viver aqui, porque a gente tenta fazer as coisas certas e está errado. O errado virou certo, o certo virou errado. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Eu não entendo mais nada, respeitosamente, eu não entendo. Eu só sei que o meu reino não é aqui.
Graças a Deus. E eu acho que o seu também não. Amém? Graças a Deus. Eu não sei. Eu não sei mais viver aqui. A gente vai orando, pedindo, caminhando, respeitando, amando, não saindo da palavra. E assim a gente vai caminhando. Mas está uma bagunça. E essa bagunça também estava aqui. Davi não estava entendendo nada. Porque essa chuva de injustiças. Agora eu perdi uma mulher que era meu direito. Aí o que acontece no versículo 20? O sem vergonha do Saul, me perdoe dizer assim, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Aí falaram para Saul, para pular aqui, ô Saul, você não quer pegar Davi? Faz uma pegadinha com ele. Dá a Mical para ele. Dá outra. Dá outra para ele. Ele vai querer ser seu genro. Só que faz um desafio. Sabe qual que é o desafio? Lá embaixo, no versículo 25. Diz Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote. Mas ele não tinha que dar dote. Era direito de Davi. Leia lá Samuel 17. Ele derrotou Golias. Mesmo assim, o oportunista do Saul manda dizer ainda, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepulsos dos filisteus. Ele tinha que pegar uma parte do órgão genital do homem, cortar e trazer 100 dos gigantes filisteus. Sabe o que Davi fez? Leu 27. Então Davi se levantou, partiu com seus homens e trouxe 200 prepulsos. Glória a Deus. Ô homem valente. Ele falou, 100? Não vai ser, eu vou trazer 200. E faz uma batalha que não precisava, um desgaste que não precisava, para algo que era direito dele, e ainda se casa com Mical, que vira outro rolo lá na frente. Não dá nem tempo de falar disso. Então Davi passa por tudo isso, toda essa injustiça, toda essa situação. Em Samuel 19, continuando, acontece um alento para Davi, que nós vamos falar mais sobre isso. Ele arruma uma amizade, uma boa amizade. Jonatas. Quem é Jonatas? O filho de Saul. Que apesar de ver as injustiças que o pai faz com Davi, ele pegou amor por Davi, olhou que Davi era uma pessoa correta, já entendeu que o reino vai ser desse menino. O reino vai ser dele. Criou amizade com Davi, ajudou Davi a fugir, porque a pressão de Saul estava tão grande em cima de Davi que ele teve que fugir. Então, Davi foge com a ajuda, Mical também ajuda, vamos ser justos, mas quem mais ajuda Davi é Jonatas. E ali nasce uma amizade. No capítulo 20 de Samuel, eu estou correndo, eles fazem um pacto de, olha, vamos nos ajudar. Cuida da minha família, se eu morrer, eu cuido da sua. Eles fazem um pacto de amizade, a gente não vê mais isso hoje em dia. Vamos nos cuidar um dos outros, vamos caminhar juntos, ok? E assim Davi, com muita tristeza no coração para correr, ele precisa fugir, porque de fato Jonatas fala assim, peraí, deixa eu falar com meu pai, deixa eu ver se ele quer te matar mesmo. Aí Jonatas descobre que realmente Saul só queria matar Davi, não tem conversa. Então Jonatas despede Davi, Davi chora muito, tem que largar a família, tem que largar irmãos, tem que largar a terra dele, tem que largar tudo, e ele foge. Primeiro ele vai para o sacerdote de Aimeleque, isso é Samuel 21. Depois, no próprio Samuel 21, no versículo 10, tá? Desculpe o acelero, mas eu preciso sair da introdução. Ele vai para Gate, olha o que acontece aqui. Primeiro Samuel 21, ele está fugindo, esse é o contexto. Versículo 10. Davi se levantou e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis, aqui são os filisteus, tá bom? São os inimigos, ele precisa ir para a terra inimiga. Porém os criados de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Olha isso, igreja. O menino já estava sendo reconhecido por rei, antes de ser rei, porque ele estava ali firme fazendo a vontade de Deus. Não se cantava deste nas danças, dizendo Saul feriu seus milhares, lembravam até da música. A música parece que foi parada de sucesso, chegou lá na Filistia. Parada de sucesso, top 10 estava lá. Nome da música, 1000 versus 10.000, sei lá qual era o nome, estava lá. E Davi considerou essas palavras, olha isso, no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre suas mãos. Gente, que maluquice. Engravatava nas portas do portal e deixava correr a saliva pela barba. Imagina essa cena. Davi falou, eu vou morrer aqui. Vou tacar o louco aqui, vou ficar doido.
E ele se fingiu de doido, gente. A gente acha engraçado, babando lá pela boca. Ele teve que encenar um personagem que ele não era, para não morrer. Para não morrer em terra estranha. Ele foi para lá, igreja, não porque ele quis. Ele teve que largar a família, não porque ele quis. Ele sofreu injustiças só porque Deus o escolheu e ele estava cumprindo o que Deus mandava, ainda que estava confuso. Ele teve que se fingir de doido. Ele teve que fingir uma coisa que ele não era. Ele teve que passar por cima de sentimentos, de dores, para seguir aquilo que Deus mandou. E eu tenho certeza que Davi questionava a Deus, porque os salmos de Davi, depois você leia com calma, tem alguns salmos que Davi relata essa fase dele nos salmos. Quem é bom de Bíblia sabe até quando, Senhor? Até quando meus inimigos triunfarão sobre mim? Senhor, que mal eu fiz? Várias vezes em Salmos, você vê um encaixe lá em Salmos dessa história que Davi viveu. Só que Davi desabafava para a pessoa certa, para Deus. Senhor, eu não estou entendendo nada. Se alguém parasse Davi nessa situação, fala assim, aí Davi, como é que é a tua vida? Cara, eu tenho um chamado de Deus, mas eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Passou um furacão, um Katrina aqui, me pegou, está me jogando para tudo quanto é lado. Se eu contar minha história para você, você não vai acreditar. Mas e aí, você e Deus? Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Só que eu não entendo nada. E aí Davi continua avançando. Ele se esconde na caverna de Adulão. Isso é Samuel 22. Nessa caverna acontece um fato interessante. Vamos ler. 1 Samuel 22, versículo 1. Davi se retirou dali, lá da terra dos filisteus, onde ele estava se fingindo de doido. Escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. E foi Davi a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Tem até uma pregação do pastor completa sobre isso, aconselho que você assista depois. Davi estava perdido, totalmente perdido. E eu não sei se você já viveu isso na sua vida, igreja. Você está perdido e pessoas vêm te procurar para você ajudar, mais perdido que você. Pessoas ou com a necessidade parecida com a sua, e você se vê estendendo a mão e ajudando pessoas, sendo que você precisa de ajuda. Às vezes aquela mesma ajuda, às vezes o problema é igual. Alguém já passou por isso? Ou só eu? Alguns. Pastor, eu me vejo aconselhando, ajudando, orando por situações de pessoas que eu estou vivendo algo semelhante. Meu Deus, que loucura é essa? Sabe o que é essa loucura? A loucura da palavra. A palavra de Deus tem poder independente da forma de vida que você esteja, sabia? A Bíblia não precisa, a palavra de Deus não precisa que nós estejamos com uma vida ilibada, entenda isso. Com uma vida rendendo muito fruto para que ela aconteça. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. E se for por você, privilegiado és tu. Não se ache demais se Deus te usou para fazer alguma coisa, achando que é sua santidade ou sua capacidade. Não, Ele vela pela palavra dEle. Então Ele pode te usar sim para abençoar outras pessoas, mas eu estou vivendo essa carência que eu estou ajudando. Só ajuda, meu filho. Só acolhe. Só abraça. O seu problema Ele está olhando. A sua causa Ele está olhando, mas pega essas pessoas nessa caverna, que você está lá dentro também, e abraça essa causa. Está entendendo? Abraça a causa. Deixa o resultado com Deus. Ajude. E é o que Davi fez. Ele pegou 400 homens endividados, desgostosos. Acho que Davi poderia falar, meu, vocês sabem o que eu estou vivendo? Nem dívida eu tenho. Devem para mim. Saul está devendo para mim. Liberação de imposto. Ele deve ter falado, gente, abra suas Bíblias aí. Samuel 17, vou contar minha história para vocês. Eu derrotei um gigante. Era para eu ser livre de imposto, ser coberto de ouro e ter a filha do rei. Sabe o que eu tive em troca? Ingratidão, traição, tentaram me matar. E os caras da caverna perguntam, quem? O próprio rei. Então você está endividado? Pois é, eu tenho pessoas que me devem. Então a minha situação é injusta. Talvez as pessoas que estavam ali, que vão se tornar os valentes de Davi,
Não dá para acreditar que esse povo se tornaria os valentes de Davi, que lá na frente, depois, vocês vão entender que um cara desse derrotou 1000 de uma vez. Uau! Porque alguém acreditou neles, Davi. Olha o tanto de ensinamento que a gente tem aí. E Davi falou, pois é, essa é a minha situação. Mas, vocês estão em aperto, desgostosos, eu sou jovem. Mas vamos caminhar junto. Eu vou liderar vocês. Uau! Ele criou um exército de jovens endividados. E ele perdido, não sabendo nem para onde ir. Deixa os pais lá com os moabitas, é isso? E ele não sabia nem o que fazer. Mas Davi fala uma frase muito interessante, que é o versículo 3 que nós já lemos. Davi foi a Mispa dos moabitas, realmente é moabitas, disse para o rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Então ele nunca deixou o Senhor, nunca. Desde lá de trás das malhadas, quando ele cuidava do rebanho, sem ninguém ver, ele estava com Deus. E hoje, fugindo numa caverna, num contexto que ele estava tendo que ajudar pessoas, e ele precisando de ajuda, ele largou o egoísmo dele e falou, vamos caminhar. E assim prossegue a história de Davi. Olha o que acontece em Samuel 23. Vocês estão comigo, igreja? Você está comigo aí, não dorme. Isso é maravilhoso. Me acompanha. No Samuel 23... eu não sei, eu vejo essa história e falo, meu Deus do céu. Tem até uns comediantes que fazem, eu não me lembro. Joseph Klimber, alguém já viu esse? Vocês já viram isso, vai, não dá uma de crente santão. Quem já viu? Eu não lembro o nome da equipe, mas era um cara que ele vai sofrendo revés, até que ele fica só o cotoco, assim, ele vai perdendo braço, perdendo perna, é um desastre a vida do cara. E é uma comédia isso, enfim. Eu olho o Davi e falo, ele só levou cacetada esse menino. Olha o que acontece no 1 Samuel 23, igreja. Foi anunciado a Davi, eu leio o versículo 1, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila, Keila é uma cidade, e saqueiam as eiras. Está lá Davi, ajudando pessoas precisando de ajuda. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? O que o Senhor disse? Vai, você vai ferir os filisteus, você vai livrar Keila. Aí Davi vai, o que acontece? Ele fere os filisteus, ele ganha, a cidade aplaude, acho que Davi começa a falar, minha sorte está sendo mudada. Ô glória, o negócio começou a ficar bom, mas não é assim. O que acontece ali no versículo 11? 10. Ele livra, a cidade de Keila fica feliz. Aí lá no versículo 10, disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Será que vão me entregar os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, parece que Davi está ali suspirando. Eu não aguento mais. Ai, Senhor, fala que não, tipo assim. Sabe o que o Senhor falou? Não, descerá. Estão comigo? Acompanha aí, descerá. Versículo 12. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e os meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor, eles vão entregar. Pensa a dor desse menino. Ele fala, não é possível. Eu acabei de livrar essa cidade. E eles vão me entregar? O Senhor fala, vai, corre daí. Davi vai para a terra dos fofoqueiros, que eu brinco, que é o versículo 14, os zifeus. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zife. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonas. Aí lá na frente, os zifeus, que eu não vou, acho que aqui no 19. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós? Os zifeus foram atrás de Saul e falou, Davi está lá com a gente. Olha aqui, que diabo que são esses caras. Não é verdade? Vocês estão comigo com essa indignação? Eu estou indignado, cara. Eu estou indignado com os cidadãos de Keila. Eu estou indignado com os zifeus. Os cidadãos de Keila estavam na sua terra. E traíram Davi porque estavam com medo de Saul. Erraram feio. Ok. Agora os zifeus foram até Saul. Falar, Davi está lá. E não foi só uma vez não. Depois eu vou ler o outro. Os zifeus eram os dedo duro. Lá acho que no Samuel 26, uns 3 capítulos, eles falam de novo. Ei, Davi está aqui de novo, hein, Saul? Olha lá, vem aqui.
Tem pessoa que atrapalha o seu chamado, ainda quer te derrubar ainda. Ele não é nem neutro. Ele quer te derrubar. É o próprio Satanás mesmo. Por isso que a nossa luta não é contra sangue nem carne, não é, igreja? Amém? Estão aguentando aí estudar a Bíblia? Vamos embora então, vamos embora. No versículo 24 de Samuel, Saul vai aliviar o ventre numa caverna. Davi está dentro dessa caverna. E aí, os soldados de Davi falam, mata, é agora. Davi falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então, Davi deixa de matar Saul, anuncia para Saul, olha aqui sua orla, poderia ter te matado. Saul se arrepende, mas continua perseguindo, continua perseguindo, continua perseguindo. Samuel morre no 1 Samuel 25, a referência de Davi, o profeta Samuel, aquele que a Bíblia não relata, mas pode ser que Davi se aconselhava com ele, ou se espelhava, poxa, tem um homem de Deus aqui, Samuel, ele morre. Então, Davi tem que viver esse luto, e a Bíblia corre. Ele tem que se deparar com Nabal, que é um muquirana, Davi tem que passar por isso. Vai vendo o tanto de coisa que Davi passou. Lá no Samuel 26, ele poupa a vida de Saul de novo. Uma hora Saul está aliviando o ventre. Davi vai lá e não faz nada. Outra hora Saul está dormindo. Davi olha e fala, não vou fazer nada. E fala, Saul, para de me perseguir, eu quero paz. Sabe quando você quer paz? Eu só quero paz. Me deixa em paz, deixa eu voltar para minha terra. Por que eu estou sendo tão perseguido assim? Eu só estou fazendo a vontade de Deus. No Samuel 27, Davi tem que se aliançar com aquele rei, Ax, que ele se fingiu de doido. Vocês estão acompanhando comigo? Ele teve que ele falou, então eu vou ter que me aliançar, Israel está me rejeitando. Ele começa a lutar junto com os filisteus. Por muito pouco Davi não vai para uma batalha contra Israel. Imagina que cena seria. Graças a Deus não foi necessário, isso não aconteceu. Aí a Bíblia vai passando, Davi vai saqueando eiras, vencendo, criando leis. Aí a gente vai para o primeiro livro de Samuel, rapidinho. Descobre-se que no 1 Samuel, capítulo 1, rapidinho, que o rei Saul morre, que Jonatas morre. E vem uma pessoa, uma amalequita, dar a notícia para Davi, achando que Davi ia recompensá-lo. E esse amalequita fala que foi ele que matou Saul. Davi honra Saul até o final e mata esse amalequita. Fala, você tocou, eu não toquei no ungido do Senhor e você tocou, e vem contar para mim ainda. Isso é o 2 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Me permita, a correria me perdoe, mas os irmãos são bons de Bíblia, vocês estão entendendo. E Davi lhe disse, como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Por que você matou ele? Então Davi, um dos mancebos, chamou Davi um dos mancebos e disse, chega, lança-te sobre ele. E o feriu e morreu. Então Davi mata aquele mensageiro que quis trazer para si, fui eu que matei Saul, eu vinguei o Senhor. Aí esse cara termina morrendo, porque ele fala, eu não toquei no ungido do Senhor, você vai tocar, então você vai morrer. Sangue por sangue. Ok? No Samuel 2, a sorte de Davi parece que começa a mudar. Ele é aclamado rei só de Judá, porque há uma traição ali. Aliás, não é uma traição, há uma reivindicação. 12 tribos. Judá e Benjamim, se eu não me engano, se não falha a memória, Davi consegue reinar, instituir o seu reino. As outras tribos de Israel, o filho de Saul, Isbosete, assume, com incentivo de um comandante chamado Abner. Isso está em 2 Samuel 2. E Davi ainda não é aclamado rei de maneira geral, gente. Eu estou falando de anos depois. Eu estou falando de uns 13 anos depois. E Davi nessa batalha para ser rei. Ele fica 7 anos reinando uma pequena parte de Israel. Vocês estão entendendo? Sabe quando é que ele assume o reino? 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Então o jovem Davi já não era jovem, que já era um homem. Ele começa desde a unção lá em 1 Samuel 16. Você vai ser rei. Até ele sentar no trono e falar, sou rei. Pelo menos, vamos colocar, se a gente fez aquela conta. Vamos chutar que Davi tinha 15 anos, meu palpite é 15, 16 anos. 15 anos depois ele começa a reinar. Você sabe o que Davi fez nesse período, igreja?
se portou como um rei, mesmo não sendo rei. E é isso que nós precisamos aprender. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, se porte como um servo de Deus, mesmo que você não tenha reconhecimento algum. Mesmo que você seja injustiçado, traído, com devido respeito à sua história. Será que você passou por tudo isso aqui? Tem pessoas que param no caminho na primeira. Se eu voltasse a história e colocasse a gente no lugar, ali quando as meninas cantaram lá e o Saul tentou matar ele, eu já pegava a bolsa, dá licença, eu não preciso disso aqui, ia embora. Lá no Samuel 18, Davi tinha convicção do chamado dele, mesmo não entendendo. Você consegue entender que você pode crer que Deus tem coisas para te usar, ainda que você não saiba o que é? É isso a vida do cristão. O que eu tenho que fazer? Só caminhar nessa introdução longa, que o Senhor já esteja falando com você. Que o Senhor já esteja falando com você. Aí no versículo 5 começa a nascer os filhos de Davi. No capítulo 5, capítulo 6, segundo Samuel, Davi traz a arca para Jerusalém, acontece um imprevisto de morte ali, Davi se assusta, mas ele consegue celebrar. Mical, a mulher dele, não gosta que ele celebra a Deus, da maneira que ele celebra, às vezes acontece isso, você adora a Deus, e as pessoas se incomodam com o jeito que você adora a Deus, não mude, seja você. Eu não sei se te passaram por aqui te explicando, igreja, que você foi criado único, sabia? Não é em série. Eu não estou querendo supervalorizar você, mas verdade seja dita, a impressão digital que você tem aqui, ela é única. A maneira que Deus quer usar você, que você adora, que você caminha, que você faz a vontade de Deus, você só vai mudar se Ele pedir. Caso contrário, seja quem você é. Não espere respeitosamente que eu me porte como o pastor César aqui. E nem precisa. Ou que qualquer um se porte como o outro, não precisa. O importante é nós pregarmos a palavra, dentro da identidade que cada um tem. Ok? Faça isso na sua vida, trabalhe da sua maneira, pregue da sua maneira, faça a obra da sua maneira. Amém? Isso são os ensinamentos. Davi tenta edificar o templo no 2 Samuel 7. Aí Deus fala, não vai ser com você, vai ser com seu filho. Calma lá. Davi no versículo 8, capítulo 8, tem muitas vitórias, muitas vitórias. No capítulo 9, ele cuida do Mefibosete, que é o neto de Saul, filho de Jonatas. No capítulo 10 de 2 Samuel, ele derrota os amonitas e os sírios. Então Davi está avançando, Davi está vencendo, Davi instituiu o reino. Ele se senta no reino, no 2 Samuel 11 fala, derrotei meus inimigos. A bonança começou a chegar. Aí a gente tem um ensinamento aqui. Davi que estava vivendo injustiças, vocês entendem. Chega ao posto de rei, derrota os inimigos, começa uma certa paz em Israel, as coisas começam a funcionar. O que acontece em 2 Samuel? Eu queria ter muito tempo aqui, mas não dá, então o Espírito Santo vai traduzir aí no seu coração. 2 Samuel 11, versículo 1. E aconteceu que tendo decorrido um ano, olha só, no tempo em que os reis saem para guerrear, enviou Davi a Joabe, que é o seu comandante, e os seus servos com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele não foi, deveria ir, mas não foi. Comportamento estranho para Davi. Ele não fez a função dele. E aconteceu que ele acordou tarde. E que Davi se levantou do seu leito tarde, passeou no terraço real e viu uma mulher se banhando. E a mulher era muito bonita. E ali você conhece a história. Igreja, no momento em que Davi está fazendo a vontade de Deus, as coisas começam a funcionar. Ele acha que alguma coisa, a vaidade o pega, a preguiça o pega e ele cai. Que ensinamento que a gente tem aqui, né? Vai ter momentos na vida que as bênçãos acontecerão, igreja, sabia? Você não vai viver na penúria sempre. Deus vai permitir bons momentos. E eu vou te dizer uma coisa aqui que você não precisa concordar. Mas baseado nesse texto, você pode pelo menos ponderar, você que está em casa. Eu acredito que o momento que a gente mais precisa de Deus é quando tudo está bem. É quando tudo está na bonança. Parece que não tem mais pelo que clamar. Parece que aquele Davi já não falava, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Parece que quando tudo se concretizou, ele se estabelece no reino, só que o lado humano de Davi acontece, você sabe,
o que acontece. Ele não estava fazendo o que ele deveria. A Bíblia deixa claro no versículo 1. Era tempo do rei guerrear, ir para a batalha. Existiam épocas que o rei ficava estrategicamente. Existiam épocas que o rei tinha que liderar na guerra. E essa era uma época que ele tinha que sair. Ele não saiu. E ele não só fez isso, ele acordou tarde. A Bíblia deixa isso claro. Que ele estava preguiçoso, desleixado. E Davi, não dá tempo aqui, mas ele era um homem lascivo. Era um pecado que ele tinha. Era um homem que com mulher ele tinha dificuldades. Tinha pecado. A Bíblia mostra lá atrás, não dá tempo de eu mostrar. Que quando ele vai derrotar o gigante, falam que vai dar a mulher. Ele se interessa. Opa, então é nós, é de Deus, vamos lá. Davi fala, Saul fala, vou te dar Merabe, não dá. Vou dar Mical, ele fala, tudo bem, eu aceito, tudo bem. Vem em mim. Essa é a verdade, desculpa escrachar assim. Quando ele vai lá em Nabal, já são histórias que a gente já passou. Ele vai lá com o avarento Nabal, e o Nabal não quer ajudar ele, nem o exército. Ele fala, então eu vou derrotar todo mundo, vou matar todo mundo. A Abigail, a formosa Abigail, esposa de Nabal, vai até Davi, leva comida e fala, se acalma, meu marido é assim mesmo. Davi já olha para ela e fala, misericórdia. Nabal morre, o que Davi faz? Abigail, vem para cá. Esse era o Davi. Ele já tinha uma tendência. Eu não sei se você sabe das suas tendências pecaminosas. O diabo também, tá? Ele também. Ele está esperando uma bonança, uma tranquilidade para colocar um prato na sua frente que ele sabe que vai te tentar. Ele não vai te tentar com uma coisa que não te tenta, óbvio. Óbvio que não. Davi é mulher, então Batseba. Outra mulher formosa se banhando. Se ele não tivesse ali, se os olhos dele estivessem ali na guerra, não aconteceria a tragédia que se anuncia daqui por diante. Qual é a tragédia? Você conhece. Meu Deus, tenho 15 minutos. Davi fica com Batseba, tem um filho com Batseba. Essa mulher tem um marido chamado Urias, que é fiel a Davi para ajudar ainda. Ele tenta embebedar Urias para ele se deitar com Batseba e fingir que o filho é dela, vira aquele rolo, sabe, um abismo chamando o outro, não consegue. Ele manda matar Urias, coloca ele na frente da batalha. Meu Deus, o sangue de Urias. Ele é punido, Davi, repreendido. Isso é 2 Samuel 12, se arrepende, mas a espada não ia mais se apartar da casa dele. E ali começa uma decadência de Davi, porque no 2 Samuel 13, os filhos de Davi começa a acontecer um rolo ali. Amon, filho de Davi, do mesmo pai, mas não da mesma mãe, olhou para Tamar, a sua irmã de pai, e achou ela bonita demais, e estupra a menina. Davi não faz nada. Vocês já conhecem, o pastor já pregou sobre isso. Davi não faz nada. Leia o versículo 3. Davi não dá bronca nenhuma, ele passa um pano quente. Absalão, que é o irmão dos dois, vocês estão entendendo? O irmão de Amon e o irmão da virgem Tamar, era uma jovenzinha virgem. Absalão era irmão de pai e mãe da Tamar. Então ele ficou doido da vida, chateado, e Davi não fez nada. Absalão planejou uma vingança e matou o seu próprio irmão. Pensa Davi olhando. Antes eu não contei isso, mas vocês sabem, o primeiro filho de Davi com Batseba morre, né? Então ele já perde um filho ali. Uma filha é estuprada. O outro filho, um mata o outro. E lá na frente o Absalão se rebela contra Davi. Aí eu já estou falando de Samuel 14, Samuel 15, me permita. Davi tem que fugir, largar tudo e deixar o reino para o filho Absalão. Esse menino morre na mão de Joabe, que é o escudeiro de Davi. Davi chora a perca de 3 filhos. A morte de 3 filhos, porque ele foi negligente como pai. Uma filha estuprada. Essa foi a decadência de Davi. Momentos nebulosos que ele caçou para a vida dele. Às vezes a gente faz isso, né? Eu costumo dizer, igreja, que passamos por lutas na vida, sabe? A Bíblia diz que teremos aflição, mas você trazer problema para você, já não basta as aflições que a Bíblia já disse que teria. Jesus fala, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ok, amém, glória a Deus. Agora tem problemas desnecessários que a gente traz para a gente. Quando é que eu trago problemas e lutas desnecessárias para mim? Quando eu saio do foco que Deus me colocou. Quando eu saio da visão que Ele me chamou.
quando eu acho que eu estou abençoado demais ou abençoado de menos. Que eu estou sendo injustiçado demais ou estou sendo valorizado demais. Quando vivemos dois opostos na vida, igreja, que Davi está muito claro. Se enxergue aqui em Davi. Opostos de injustiça, de pessoas te traindo, ou opostos de você estar bem e você pisar na bola. Quando saímos do que Deus nos mandou para fazer, a ruína chega ao nosso lar. A conta é simples. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, está falando isso. Se firme nos caminhos do Senhor. Faz o que Ele mandou. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Continua firme. Faz igual o apóstolo Paulo falou. Olhe para o alvo, esquece das coisas que estão ao lado. Olhe para o alvo. Mas a circunstância está adversa, eu vou para cá. Não vai, olha para o alvo, olha para o alvo. Essa é a pregação de hoje. Não se desvie ainda que você não entenda. Não se desvie ainda que você se sinta injustiçado. Não se desvie ainda que você não compreenda os caminhos de Deus. Não se desvie ainda que parece que é tardio o que Deus te falou. Está muito claro, Deus falou, é de Deus, mas não acontece. Não se desvie, igreja. Não se desvie, continue firme. Lá na frente, lá em Samuel 19, que a gente está chegando perto do nosso texto. Davi volta e assume o reinado, mas ele tem nas costas 3 filhos mortos. Ele tem nas costas uma filha estuprada. Ele tem nas costas as mulheres que ele tinha. Eu pulei essa parte que é muita coisa. Absalão, na frente de todo mundo, se relacionou sexualmente com todas as mulheres do pai. Gente, olha que sujeira, que tristeza. Fiéis escudeiros de Davi blasfemaram contra ele, não dá tempo de falar sobre isso, leia a história. Davi teve que aguentar a pessoa jogando pedra nele enquanto ele ia indo embora. Mas ele continuou firme. Quando jogaram pedra, o soldado falou, deixa eu cortar a cabeça dessa pessoa. Quem essa pessoa está pensando que é? Você é o rei. Fala, não, de repente Deus está me penalizando. E Davi seguiu. Aí a gente chega no versículo, tem uma fome no 2 Samuel 21 que nós não lemos. Essa fome é por causa lá de um erro de Saul, com os gibeonitas, e Davi tem que arcar com esse erro, às vezes a gente tem que arcar com o erro dos outros, isso faz parte. Aí a gente chega no nosso texto, e eu tenho 10 minutos. 2 Samuel 21, 15. Nesse texto que eu li para vocês lá no começo, Davi está velho. Davi está cansado. Mas me parece que Davi aprendeu algumas coisas. Nesse versículo 15... ele vai batalhar, que é o que nós lemos. 2 Samuel 21, 15. Tiveram mais, os filisteus, sempre os filisteus, uma peleja contra Israel. Desceu Davi com ele e os seus servos. Então o Davi de 2 Samuel, mais velho, já caminhando para a fase idosa, velho, experiente, com marcas de injustiças e também de erros que ele cometeu, com pessoas que ele ama que morreram. Esse homem velho fala, eu preciso ser quem Deus me chamou para ser. Eu não posso deixar de ser o que Ele me chamou para ser. Porque lá em 1 Samuel 11, era para ele batalhar, ele não foi. E aí ele pega com Batseba ali, ele está jovem. Aqui em 2 Samuel 21, talvez ele nem precisaria ir para a batalha, porque um soldado repreende ele. Estão comigo? Você não deveria ter vindo, mas ele vai. Sabe por quê, igreja? Aí a gente caminha para o fim. Nada pode impedir a gente, nada, de ser e de fazer o que Deus te chamou para ser e fazer. Não deixe, se você puder de tudo que eu falei, gravar em nome de Jesus isso. O pastor ficou falando de Davi lá, os altos e baixos. E para a minha vida, grava isso. Não deixa que nada impeça, igreja, nada impeça de você ser e de você fazer o que Deus te chamou para ser e o que Ele te chamou para fazer. Não deixa. Ah, mas aconteceu imprevisto. Vai fazendo. Ah, mas morrer, uma tragédia, morte em casa. Vai fazendo. Deus é o dono da vida e da morte. Vai fazendo. Eu não estou te chamando para ser frio. Não é isso. Davi chorou muito. Leia Salmos. Aqui em Samuel não relata. Aqui relata o Davi apanhando. Em Salmos tem um lado de Davi dizendo, Senhor, pelo amor de Deus. Leia isso. Desse jeito. Pelo amor, o que está acontecendo? Até quando? Será que ossos podem te louvar na sepultura? Ele é até, rígido ali com Deus. Me entenda bem. Com a alma ele está ali orando. Eu não aguento mais.
Mas eu imagino que o Senhor o tomava e falava, faça o que eu te mandei fazer. Seja o que eu te mandei para ser. Mas eu nem entendo direito o que eu tenho que fazer, nem o que eu tenho que ser. Aí sabe o que Deus responde para você? O que ele falou para Davi, vai caminhando, meu filho, vai fazendo. Ora, eu vou te mandar para Filisteu, vai lá e ajuda. Ora, eu vou te mandar para uma caverna, e você vai estar mal, mas vai vir pessoas endividadas ali, ajuda essas pessoas. Mas eu também estou com essa luta, ajuda. Mas eu estou sofrendo, ajuda. Ora, eu vou colocar o inimigo na sua mão para você matar, mas você sabe que não pode, que era o Saul. Não mate, se segura, e pessoas vão te incentivar a fazer o errado, porque é olho por olho, dente por dente. Não faça isso, seja gracioso. Eu levantei esse rapaz aí, esse Saul, eu vou derrubar ele. Fica firme. A vingança, aí essa palavra é para você também. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor, sabia? Minha é a vingança, diz o Senhor. Se você quiser se vingar, o Senhor fala, então vai, eu não participo. Sabia? Sabia que isso acontece? E a nossa luta não é contra os seres humanos. Por mais que tem uns que misericórdia, né? Mas não é. É contra o demônio que influencia essa pessoa. Grava isso. E o que me cabe? Ser e fazer o que Deus te chamou. Essa é a mensagem de hoje. Ser e fazer o que Deus te chamou. Mas pastor, ser e fazer o que Deus me chamou está me cansando muito. Eu não vou pedir para erguer a mão. Responda para você aí, você na sua casa. Você está cansado de ser e de fazer o que Deus te chamou para ser e fazer? Responda internamente. Eu respondi para Deus. Tem horas que sim, Senhor. Eu respondo aqui para vocês. Tem horas que sim. Se alguém fosse entrevistar Davi, Deus te chamou para ser rei. Você está babando igual um doido aqui no meio dos filisteus. Você está cansado, cara? Fala. Tô. Você entende o que está acontecendo? Não. E por que você continua? Porque eu confio em Deus. Porque eu confio em Deus. Confiar e entender, igreja. Tem um abismo aí. Se eu entendo tudo, eu não preciso confiar. Se eu entendo tudo, eu não preciso confiar. Se Deus me revela tudo, eu não preciso confiar nele. Ele está me falando tudo. Se Deus me coloca no escuro, é porque Ele quer falar. Confia. Sabe, como às vezes a gente vai viajar, e às vezes eu olho pelo retrovisor a minha filha, com 4 aninhos ali. E por ela ser ansiosinha, a gente não fala onde a gente vai, senão ela fica cada 1 minuto, onde que a gente vai? Onde está chegando, não sei o quê. A gente não fala, a gente fala quando está entrando no local. E mesmo assim, os próximos minutos são assim, malucos. Mas às vezes eu olho para ela ali e eu falo, filha, a gente vai para um lugar bacana, confia, beleza? Beleza, onde que é? A gente vai. Eu não estou entendendo onde que está indo. Esse caminho eu nunca vi, não sei o quê. Você confia? Beleza. A gente, essa criança no banco de trás. A gente. Papai do céu, o teu Deus, está nos guiando. A Bíblia não diz que o Espírito nos guia em toda a verdade? Isso é João 14, salvo engano. Não é isso? Então, só fica no banco de trás, na retaguarda, porque adiante de você vai o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. É Ele que está dirigindo. Não é um pobre pecador como eu, como essa história. É Deus. E você sente ali no bebê conforto, que nós somos bebês perto dele. E fala, Senhor, eu nem sei para onde eu estou indo. Como vai chegar? Como vai abastecer? Minha filha não me pergunta, pai, você tem dinheiro para a gente passear? Ela só quer passear, velho. Você tem dinheiro para pagar minha batata do McDonald's? Ela só quer comer. E o Senhor está dizendo para você, se você estiver na minha direção, deixa tudo comigo. Só deixa eu guiar. Você não precisa entender. Você precisa crer e entrar no carro de Deus e vai viajando com Ele. Amém? Só vai com Ele. E aí sabe o que Deus faz para a gente finalizar? Porque pastor, eu entendi que eu só tenho que manter, mas a gente se cansa. Quando a gente se cansa e está nos caminhos do Senhor, cansado, mas está ali batalhando, igual Davi, a gente leu aqui, que ele está lá na batalha, velho, cansado, e a Bíblia diz que ele se cansa. Eu perdi aqui a passagem. Você pode abrir, querida, 2 Samuel 22.
15, né? É isso? 21? Agora eu me perdi aqui. Perdão, 21. A gente falou tanto, né? E eu já caminho para o final. 2 Samuel 21. Obrigado, 15. Lá no finalzinho do versículo 15. Davi está lá pelejando, ele se cansou. Se cansou. Quando você se cansar, mas você está no caminho de Deus, mas você vai se cansar. Mas você estava fazendo a vontade dele, mas você está cansado. O passado é difícil, o que você passou é difícil, você se vê, estou velho aqui fazendo a mesma coisa. Igual Davi, estou aqui batalhando, eu estou cansado. Deus te envia um escape. Isso precisaria de outra mensagem inteira. No caso de Davi, lá no versículo 17. Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Um grande amigo de Davi, Abisai. Sabe quem era esse Abisai? Um dos 400 lá da caverna de Adulão, que era endividado, lembra? Espírito desgostoso. Chegou diante de Davi, Davi falou, vem Abisai, eu vou cuidar de você, cara. Eu vou te ensinar a ser guerreiro. Vem comigo. E na hora que ele estava precisando, Davi, Deus mandou um escape. Nesse caso aqui, um bom amigo. E eu finalizo falando 5 minutos sobre amizade, igreja. O tema central da palavra de hoje é nada te impeça de ser e fazer o que Deus te chamou para ser e fazer. Nada pode te impedir. Mas quando o cansaço bater, porque fazer a vontade de Deus, eu preciso ser sincero, muitas vezes cansa. Muitas vezes. Deus envia escapes. Deus te envia refrigério. No caso de Davi, uma boa amizade. E eu preciso terminar com esse conselho. Quem é que caminha com você? Quem é o seu amigo de verdade? Quem? Parou para pensar nisso? Quantos amigos você tem que esteja na mesma fé que você? Ou um pouco mais à frente? Mas que você possa, como Davi, ser socorrido num momento difícil. Porque Deus envia escapes. Mas se você for chato, azedo, mais com limão podre, que não faz amizade, que acha eu e Deus e mais ninguém. Então por que da comunhão? Por que é bom e agradável a Deus que os irmãos vivem em comunhão? Por que quando Deus olha para Adão e fala não é bom que o homem viva só? O que será que é isso? Por que Eclesiastes diz que é melhor 2 do que 1? Será que é só casamento? Também, mas não é só. É ter alguém. É ter um bom amigo. É ter alguém para você caminhar junto, que seja da mesma fé. Não vai, meu melhor amigo é um ateu, pastor. Legal, seja amigo dele. Mas ele não vai entender de assuntos de fé, ele nem crê nesse Deus que você crê. Caminhe com pessoas que estão na mesma pegada que você. Chame para uma conversa semanal. Invista um jantar para essa pessoa, um almoço, traz essa pessoa para junto. Mas as pessoas hoje são ingratas, são distantes e tal. Faça a sua parte, receba essa pessoa como Davi recebeu. Davi teve bons amigos porque ele acolheu primeiro. Davi teve bons amigos porque ele ensinou esses caras a serem guerreiros. Será que você compartilha do seu dom? Você dá primeiro? Você compartilha primeiro? Se você faz isso, você terá amigo. Se na angústia você se fez irmão de alguém, na sua angústia alguém vai se fazer seu irmão. Às vezes não é a mesma pessoa não, viu? Mas Deus levanta. Porque você planta, você colhe. Quer um escape de Deus? Para continuar sendo e fazendo o que Deus chamou para ser. Um dos escapes, poderíamos falar de vários. O dessa noite, uma boa amizade. Invista tempo. Teve uma pesquisa muito interessante, poxa, não dá tempo, me dê mais 5 minutos, eu estou terminando. Mas uma pesquisa, eu deveria ter projetado isso aqui. Que no culto jovem, uma das jovens, acho que foi a Camila Anacleto que colocou, achei espetacular. Eu não vou me lembrar de tudo, mas eu lembro que colocaram um amigo com outro e fizeram um cálculo, olha que coisa, do tempo que eles se veem, o tempo que eles se veem. O tempo que dá para eles se encontrar, eles são amigos ou parentes, se amam. Mas a correria do dia a dia, nunca dá tempo, nunca dá para investir tempo. Eles fizeram um cálculo e uma projeção de vida deles. E falaram, baseado no cálculo que nós fizemos, fecharam os dois numa sala. Vocês têm 2h30 juntos, antes que a morte chegue para vocês. Foi feito um cálculo, procure isso é maravilhoso, é emocionante. Ou um pai com um filho, a regularidade que vocês se veem, versus a expectativa de vida de vocês, estão entendendo? Vocês têm 1h30 juntos, até a morte do seu pai. E é assim a vida. Como teremos amigos se a gente não investe nisso? Como teremos companheiros abissais
para nos resgatar quando estivermos cansados, para ouvir o nosso lamento, para orar conosco, se a gente não investe nisso. Que escape é esse que queremos ter de Deus se a gente não investe em amizades? Esse é um deles. Você pode orar, você pode clamar, você pode jejuar. Deus te dá escapes. A Bíblia diz, Coríntios 10, que há o escape de Deus. Ninguém é tentado mais do que suporta. Fique tranquilo. Se você está nos caminhos do Senhor, o escape virá. Um deles, a dica de hoje, amizade. Ande com pessoas. Discipule, seja discipulado. Pare de ser seletivo demais. Esse amigo não é legal, esse aqui não é legal. Aprenda a receber da pessoa o que ela pode te dar. Porque você acha que você é perfeito ou abençoado? Não é. Seja e faça o que Deus te chamou para fazer. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.